Bom dia a todos. Que hoje seja um dia bom, agradável e perfeito na presença do Senhor. Nós estamos caminhando, no livro de Provérbios, dia após dia, lendo, um Provérbios. Mas hoje tem uma música, cantando, olha, se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se tentaram destruir seu sonho, Se tentaram destruir as suas esperanças, lembre-se, se agarre em Deus. E se agarre nos seus sonhos. A minha agenda este ano, ela é escrita assim, olha, siga seus sonhos, ele sabe exatamente o caminho. Então nós temos que aprender a sonhar, a ter uma meta, a ter um projeto para que a gente alcance, aquele lugar. Este é o mês de janeiro. O mês de janeiro é o mês, branco, da cor branca, significando saúde mental. Eu sou psicanalista, cristã, clínica. Eu optei por essa formação porque eu vi a necessidade de muitas mulheres terem resistência a procurarem ali um terapeuta, coisa que é bobagem, porque a terapia ela nos ajuda muito a entender os nossos pensamentos, a saber o porquê estamos daquela forma, a descobrir as raízes que nos levam a ter muitas das vezes uma ansiedade descontrolada, a termos um estresse, um pico de estresse muito alto, gatilhos que nos levam a ter sentimentos que não valem a pena, que vão apenas nos puxar para trás, nos puxar. Existem gatilhos que nos levam à depressão, por quê? Porque nos levam, são palavras, são situações, são, coisas que nos levam a lembrar do passado e assim nos fazem entrar numa depressão. Então eu optei pela psicanálise, cristã, para que as mulheres, cristãs tenham liberdade de poder falar, porque, gente, falar cura. Falar, poder expressar, poder dizer aquilo que está quase explodindo dentro do nosso coração, cura e cura muito. Então, nesse mês de janeiro, que você pode cuidar de sua saúde mental. A própria Bíblia nos diz, renovai a vossa mente. Qualquer lugar, qualquer sonho, qualquer coisa que você queira realizar, você tem que fazer com que a sua mente haja conforme aquilo que você quer. Então, renovai a vossa mente, tira tudo aquilo que não presta, remova, renovar, remover, aquilo que já não presta mais e colocar o novo. E para o novo chegar, o velho tem que sair. Então, na verdade, essa foi só uma colocaçãozinha no início da live, mas nós já vamos para o Provérbios de capítulo número 10. Então, vamos lá. Que o próprio Espírito Santo venha nos dar sabedoria, entendimento e que ele nos ensine aquilo que nós devemos falar em nome de Jesus. Capítulo 10 de Provérbios diz assim, olha, o seu título: a vida honesta livra da morte. O que é livrar? É socorrer, é tirar ali da beira do abismo, tira a pessoa. Então, a vida honesta livra da morte. Quer ser livre? Quer se livrar das besteiras, das coisas, dos caminhos que a gente escolhe, que não deveríamos ter escolhido? Escolha uma vida honesta. Versículo 1 diz assim, olha: o filho sábio é a alegria do seu pai, o filho insensato, a tristeza da mãe. Então, o filho sábio, ele traz alegria. Ele traz alegria para sua casa, ele traz nova compreensão, ele traz vida. Quantas vezes os nossos filhos é quem trazem as novidades que estão sendo lançadas hoje, neste século? Quantas vezes são os nossos filhos que trazem essas novidades? Mas muitas das vezes o insensato só traz tristeza, traz as novidades, mas traz as novidades que não são boas. Então ele se torna a tristeza daquela mãe. O dinheiro de ganhos desonestos não levam a nada, mas a vida honesta livra da morte. Mais uma vez, olha, a honestidade vai te livrar da morte certa. Por que o dinheiro com ganho desonestos não leva a nada? Porque quantas são as pessoas que vivem de desonestidade, mas nem sequer podem gastar aquele dinheiro, Não podem gastar, tem que ir lá, fazer o imposto.
E não podem fazer, por quê? Porque foi ganho desonesto. E quando o leão descobre, vem e toma tudo que é dele, entre aspas, porque não era dele. Ele fez coisas desonestas para guardar, para juntar aquele dinheiro, mas o dinheiro realmente não veio de fontes honestas. Então, quando ele tem que ir lá declarar o imposto, ele acaba perdendo tudo. Por quê? Porque foi ganho desonesto. Continua assim, olha. O Eterno cuida de quem faz o bem, mas acabará com a ganância dos maus. A ganância, a cobiça, aquele sempre querer mais. A ganância é eu quero mais, eu não tô nem, né, aguentando, mas eu quero aquilo, eu quero do outro. Eu quero do A, eu quero do B, eu quero da direita, eu quero da esquerda, eu quero tudo pra mim. Aí cai lá em cima nos ganhos desonestos. Cai na história do quê? Do eu tenho que fazer, eu tenho que declarar o imposto de renda. Aí eu começo a desonestidade, eu uso laranja, eu uso uma pessoa que posso colocar as coisas no nome dela. Isso é desonestidade. Isso é dinheiro desonesto. E aqui está dizendo que Deus, ele acaba com a ganância dos maus, mas ele cuida. Ele cuida, é Deus quem cuida de quem está fazendo bem. É Deus quem cuida de quem está fazendo certo. Então a gente não precisa se preocupar muitas das vezes se as coisas estão indo devagar. É no tempo de Deus, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas é no tempo de Deus que a gente vai alcançar as bênçãos, né, que são derramadas sobre as nossas vidas. Porém, a ganância, a cobiça daquele que sempre quer mais e mais e mais, vai acabá-lo levando para a morte. Continua assim, olha. Bom dia, Símias. Bom dia. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. A preguiça eu não quero fazer. Ah, desse jeito mesmo tá bom. Ah, agora não. A preguiça, ela sempre vai querer fazer a gente dormir mais um pouco. A preguiça vai querer fazer a gente ficar na cama, como já diz muitos versículos, como uma porta dobradiça, eu viro, espreguiço mais um pouco. Se você está na cama agora, levante-se, ei, levante-se, como a música está dizendo, para ver o que Deus está fazendo, para Deus ver, para Deus restaurar, né, o nosso sonho. Bom dia, Esther. Bom dia, Esther. Para a gente saber o que Deus está fazendo, nós temos que levantar, nós temos que sair da preguiça. Mas o trabalho diligente traz riqueza. O que é o trabalho diligente? É aquela pessoa que não cessa, é aquela pessoa que não cansa, é aquela pessoa que procura uma saída e que está sempre buscando aquilo que vai transformar a vida dela. Continua assim, olha, trabalha enquanto o sol brilha. Isso é sensato. Mas se dorme enquanto os outros trabalham, é pura estupidez. Quantas são as pessoas que reclamam porque não tem nada? Que reclamam porque o irmão, porque o vizinho, porque o próximo tem tudo, mas aquela mesma pessoa não quer se levantar, ela não quer acordar, ela só quer reclamar. A preguiça leva a isso também. A preguiça faz com que a pessoa seja um reclamão. A preguiça faz com que a pessoa esteja o tempo todo reclamando da vida dele e da vida dos outros. O porquê que o outro tem e eu não. Mas ele esquece que o outro tá acordando antes que o sol, né, ligue. Ele esquece que o outro está se levantando, né, já de madrugada para ir trabalhar. E ele quer. E ele quer saber porque o outro tem e ele não. Porque muitas das vezes esse espírito da preguiça está tomando conta da vida dele. E por isso ele acaba não alcançando aquilo que ele quer. E aí cada vez mais e mais preguiça. E por que a pessoa, né? A pessoa que tem preguiça, a preguiça é uma ladra da nossa vida. A preguiça, ela rouba a nossa esperança. A preguiça, ela rouba tudo aquilo de bom, de perfeito, de agradável que Deus tem para as nossas vidas. A preguiça, ela quer realmente que nós fiquemos o tempo todo ali, olha, deitados e dormindo, porque a vida acordada é muito ruim. Mas eu tenho que acordar e despertar também. Se eu acordo
mas eu não desperto para a vida vai ser ruim. Então, por isso que muitas pessoas querem ficar dormindo, porque a vida acordada está muito chata. Mas a vida acordada está muito chata porque eu não desenvolvo algo bom para aquela vida. Então, a gente tem que remover a preguiça, né? E levantar também, trabalhar enquanto o sol brilha. É ter forças para trabalhar. Mas o insensato dorme enquanto os outros trabalham. Então, que a gente não faça isso. Que a gente também trabalhe enquanto os outros estão trabalhando. Que a gente não fique olhando, mas também que a gente trabalhe. Quem é justo recebe chuvas de bênçãos, mas o perverso abriga consigo violência. Quem é justo recebe chuvas de bênçãos. Chuvas de bênção é o quê? É aquela unção, sabe? É aquela resposta que Deus tem. Quem é justo recebe as novidades de Deus, porque a sabedoria vem e revela para aquela pessoa. Então, quem é justo vai receber as novidades do céu, porque Deus já criou, tudo já foi criado. Não existe nada novo debaixo do céu, tudo já está criado, mas nós temos que aprender a acessar isso que é bom. Bom dia, Emadu. Então, nós temos que aprender a acessar essas coisas que Deus está derramando sobre as nossas vidas. Essa chuva de bênçãos são as palavras. São as respostas que nunca foram ouvidas. Elas já existem, mas nunca ninguém a acessou porque não a procurou. Deus diz que quem procura o bom tesouro acha, que ele é o bom tesouro que se deixa achar. Então, muitas das vezes, essa chuva de bênçãos são essas revelações que a gente recebe de Deus. Nós temos que ansiar por revelações de Deus. Nós temos que buscar essas revelações de Deus. Nós temos que buscar essa chuva de bênçãos, essa chuva de prata, para que as coisas sejam renovadas na nossa vida. Mas o perverso, ele abriga consigo a violência. O perverso, ele guarda a violência, ele abriga. Lá no mais profundo só tem violência. Tudo que ele tem guardado é violência. A Bíblia diz que tudo que se tem que guardar, guarda no coração, mas o amor, o bem. Mas quando a pessoa é violenta, ela tem guardada dentro dela. Tudo que ela vai buscar lá dentro é somente violência. O homem bom é lembrado com carinho, é pura bênção, mas o que foi mal, logo é esquecido, é só podridão. A pessoa boa, ela vai ser sempre lembrada pelo bem que ela fez. A pessoa má, ela vai ser esquecida porque muitas das vezes ela não serviu, ela não se dispôs a nos ajudar. Então, ao ajudar alguém, não a nos ajudar. As pessoas más, elas não se dispõem a ajudar ninguém. Elas só querem ser servidas. Agora, a pessoa boa, ela é pura bênção porque ela se dispõe a ajudar as outras pessoas. Continua assim, olha, o coração sábio aceita ordens e ensinamentos, mas o que não tem juízo perde o controle e fica em ruínas. Olha só, o coração sábio, ele aceita as ordens, ele é um coração disciplinado, ele aceita ser corrigido, ele aceita ser disciplinado, ele aceita os ensinamentos, mas aceitar quer dizer que ele coloca em prática, quer dizer que ele coloca em prática aquilo que ele aprende, mas o que não tem juízo perde o controle em todo o tempo. E quem perde o controle fica em ruínas, por quê? Porque só arruma inimizade. Quem não tem juízo, aonde ele vai, ele arruma confusão, ele arruma briga, ele quer achar que ele é certo, é o que não tem juízo. Ele não aceita disciplina, ele não aceita ordens, ele quer fazer tudo do jeito dele, é o jeito dele que tá certo. Então, por isso que o coração disciplinado, ele aceita os ensinamentos de Deus. E continua assim, olha, a vida honesta é tranquila e segura, mas um malandro receberá o seu troco. Olha que forte. A vida honesta, ela é tranquila, né, e segura. Tem um versículo, né, que diz lá no livro de Efésios, que fala que trabalhe, viva uma vida tranquila e trabalhe com as próprias mãos. Quando nós sabemos que nós podemos acordar todas as manhãs, trabalhar com as nossas próprias mãos, receber do suor do nosso rosto, a gente vive uma vida tranquila, porque a gente sabe que no trabalho da nossa mão a gente vai comer.
Então a gente vive tranquilo e seguro, porque sabemos que teremos forças para nos levantar, acordar, levantar, despertar e viver uma vida honesta. Aí a gente vai estar estaremos vivendo uma vida tranquila e honesta. Por quê? Porque estamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Mas o malandro, o que vive uma vida malandra, receberá o seu troco. Porque ele quer sempre estar encostado em alguém. E às vezes esse alguém que ele está encostado vai sair do lugar. Ou até mesmo vai pedir para que ele saia, né, desse lugar que ele está se aproveitando tanto. Então que a gente tenha uma vida honesta e tranquila. E que a gente entenda que ter essa vida honesta e tranquila é nos esforçar para trabalhar e para ganhar com as forças do nosso próprio trabalho. Quem conspira para o mal causa desgosto, e quem fala com insensatez é arruinado. Quem conspira para o mal, quem o tempo todo está combinando, sabe, lesar o outro. Conspirar é, eu quero lesar, eu quero enganar, eu quero fazer com que aquela outra pessoa erre, sabe, caia. Então eu fico conspirando o mal, eu fico fazendo tititi. Para quê? Para que a pessoa caia. Aqui está escrito que quem faz isso, que quem conspira para o mal, causa desgosto. O que é o desgosto? É um sentimento ruim, aquilo que não desce, aquilo que a gente não consegue engolir. Isso é o desgosto. Bom dia, Dani. Isso, conspirar para o mal causa desgosto por isso. Bom dia, Franciane, que alegria ter você aqui. Então a vida desonesta a vida honesta é tranquila e segura por isso, porque nós estaremos trabalhando com as forças das nossas mãos, e aí nós não estaremos sendo peso para outras pessoas. Quem conspira para o mal causa o desgosto. Por quê? Porque a pessoa o tempo todo está maquinando o mal contra o próximo. Então, ele vai causar desgosto a todos aqueles que estão em sua volta. Como é ruim quando a gente está causando, né? Combinando ali o mal e a gente é descoberto, né? A gente se sente mal. Por quê? Porque estávamos realmente ali conspirando, planejando o mal. Aí o gosto vem e é um gosto amargo. É um gosto que quando desce e chega até o nosso estômago é mal, é amargo. Por quê? Porque realmente estávamos fazendo o que era mal. E quem fala com insensatez, sem juízo, é arruinado. Por quê? Porque ele não pensou para falar. Ele falou aquilo que ele achava que deveria falar e muitas das vezes não cabia aquela situação. Então ele acaba sendo arruinado. Bom dia, Dani. E aí continua assim, olha, quem fala com justiça é como fonte que dá a vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. Olha como é ruim. Quem fala com justiça, quem fala conforme o que é direito, o que é justo, o que é honesto, ele dá vida, porque a pessoa ouve aquilo que a pessoa fala, recebe instrução, recebe força, recebe encorajamento. Então ele é como uma fonte. Uma fonte é aquela fonte de água pura e limpa. Quando fala-se de fonte, é aquela água pura, a água mais limpa, que traz pureza, aquela água que não tem nenhuma contaminação. Então, quem fala aquilo que é correto, ele é uma fonte de vida. Mas a boca do perverso é um poço de violência. O que é um poço? Um poço é aquilo que a gente tem que colocar o balde para buscar água lá no fundo. Um poço é aquilo que está lá no fundo e muitas das vezes vai vir aquela água barrenta. Um poço que abriga violência. Dentro da pessoa perversa existe um poço. E tudo que a gente tentar buscar lá no profundo dela será sempre o mal. Será sempre ruim. Será sempre, né, sujo. Porque ele abriga violência. Esse não é um poço de águas limpas. A pessoa perversa, ela é um poço de águas de violência. E continua assim, olha, o ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Se está havendo divisões, é porque o ódio está aí. Tudo que causa divisão, briga, né? Porque às vezes a pessoa dividiu em paz. Mas às vezes há aquele momento de briga, divisão, é porque ali
o ódio está encontrando morada. Então, se houve divisão, é porque o ódio, né? O ódio é quem controlou aquele ambiente. Mas o amor cobre. O amor não só cobre, mas o amor ele encobre ainda por cima. Porque o amor é maravilhoso, o amor é Jesus, o amor é Deus. O amor é aquilo que nós temos que oferecer para aqueles que estão em nossa volta. Por isso, o ódio causa divisão, mas o amor ele vai cobrir, ele vai, sabe, acalentar, ele vai confortar. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios, mas quem não tem juízo merece a vara. Bom dia, Patrícia. Quem tem, é verdade, né, Franciane? Verdade mesmo, porque eu estava falando do ódio, né? O ódio causa divisão e briga, né? Mas o amor, ele não só cobre, mas ele encobre. Então, aonde teve divisão, é porque o ódio é quem comandou. Mas aonde há o amor, além de se cobrir, ainda é encoberto pelo amor. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios, mas quem não tem juízo merece a vara. Quem tem entendimento fala com sabedoria, ele pensa para falar, ele não vai falar qualquer coisa, ele vai ficar quieto muitas das vezes, ele vai só ouvir porque ele está entendendo. Para a gente entender, primeiro nós temos que ouvir, né? Para que aquilo se instale no nosso coração, porque a gente nunca esqueça. Mas quem não tem juízo merece a vara aqui não é apanhar, né? A vara é a correção. Se eu não tenho juízo e eu falei algo que não era para falar, a vara é a correção. Eu vou falar algo que está errado, quem sabe, né? Quem está ali me ensinando, me orientando, ele vai usar a vara da palavra para me ensinar da maneira correta. Então, continua assim, olha, o sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro, mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. Hoje o provérbio está nos falando muito sobre falar. Hoje o provérbio está nos falando muito sobre o que a gente fala. Hoje o provérbio está falando muito sobre a gente falar na hora certa, sobre a gente pensar para falar, sobre a gente não ser insensato, não cobiçar. Hoje eu estou percebendo que o provérbio está nos corrigindo muito sobre aquilo que a gente fala, e é importante a gente prestar atenção nisso. O sábio acumula conhecimento. O verdadeiro conhecimento... Vou beber um pouco de água, gente. O verdadeiro, gente, conhecimento é o nosso tesouro. Porque ninguém pode roubar o nosso conhecimento. Podem roubar, podem copiar nossas ideias e tá tudo certo, não tem problema. Mas o conhecimento, aquilo que a gente quer, o nosso tesouro, ninguém pode roubar. Então, o verdadeiro tesouro da nossa vida é busque conhecimento. Busque conhecer e tem um conhecimento que a gente tem que buscar muito. É a gente se conhecer. É o autoconhecimento. Nós temos que saber como a gente age. Nós temos que conhecer os nossos mecanismos, porque o meu mecanismo não é o mecanismo da Patrícia, não é o mecanismo da Franciane. O meu mecanismo é diferente do mecanismo da Dani, assim como um computador, né? Um celular da Samsung não é o mesmo mecanismo de um celular, né, do iPhone, não é. Então a gente tem que buscar conhecimento de Deus e nos conhecer também. E buscar conhecimento das coisas que estão em nossa volta, porque o conhecimento é o verdadeiro tesouro. Porém, está dizendo assim, olha, que o sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro. Mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. A insensatez é a falta de juízo. É eu querer falar aquilo que eu acho que deve ser falado na hora que eu quero. Quantas vezes a gente fala algo que dá duplo entendimento e acaba que ninguém entende nada. Então a gente tem que saber e não ser insensato, para não sermos arruinados naquilo que a gente está falando. Continua assim, olha. Quem aceita a disciplina leva aos outros a vida. Quem aceita a disciplina e vive uma vida regrada, também ela vai levar vida aos outros. Assim como um personal, né? O que ele vem fazer? Ele vem trazer disciplina para a vida daquela pessoa. Ele vem ensinar a pessoa todos os dias a acordar cedo, caminhar, correr, fazer os seus exercícios. Assim como a nossa prática diária, né? Do diário, do devocional com Deus. Temos que ter uma disciplina. Temos que ter a disciplina de escrever, de conversar com Deus, de falar com Deus.
Então, quem tem disciplina leva os outros também à vida. Então, que a gente aprenda a ter essa disciplina. Aqui, o versículo 15 diz assim, olha, a riqueza do rico é a sua fortaleza, mas a pobreza do pobre é a sua ruína. A riqueza do rico é a sua fortaleza, porque sabemos que a força do rico está no seu dinheiro. O homem que é rico, ele só é procurado, ele só é buscado realmente por causa da sua riqueza, muitas das vezes. Sabemos que não pode ser assim, que não é sempre assim, né? Às vezes a pessoa realmente ela é procurada porque é uma pessoa boa, digna. Não tô generalizando a vida de todos os ricos, mas muitos dos ricos, eles só são procurados por causa do seu dinheiro. Então acaba que a sua força é o seu dinheiro. Mas o pobre, a sua ruína é a sua pobreza. Porque também ninguém quer saber do pobre, porque ele não tem nada para oferecer. E muitas das vezes o que é pobreza? Pobreza é a pessoa que não quer produzir, que já desistiu de produzir, que escolheu viver aquela vida muitas das vezes sem produzir nada, que quer aquela vida, que quantas das vezes a gente tenta ajudar alguma pessoa e ela não quer ser ajudada, por quê? Porque ela já escolheu aquele caminho, ela já escolheu e ninguém muda. Quantas são as pessoas que a gente ajuda na porta ou na rua, que escolheu viver uma vida, né, lá na rua, andante, né, andando de fases em fases na vida, porque ela já não quer mais viver. Então aí a pobreza é sua ruína, porque cada vez mais ela vai se afundar, porque ela não vai alcançar um lugar de frutificação. Uma terra pobre é uma terra que não produz. Então quando fala da pessoa, da pobreza da pessoa, é porque ela já desistiu, porque todos nós seres humanos somos uma terra fértil. E quando a gente verdadeiramente aceita a semente de Deus no nosso coração, com certeza essa semente vai produzir. Porém, se a pessoa escolher o caminho da pobreza, essa será a sua ruína. A recompensa do justo é a vida exuberante, mas o perverso apenas acumula castigo. A recompensa do justo é isso, é uma vida abundante, é uma vida cheia de abundância, cheia de transbordo, o meu cálice transborda. Então a vida do justo é exuberante. Por quê? Porque ele é justo, porque ele faz o que é certo, porque ele faz as escolhas certas. Quantas vezes a gente quer olhar para a vida do outro, mas a gente não está fazendo a escolha certa. A gente não está fazendo como já aprendemos hoje mesmo, acorda cedo. Não dorme enquanto os outros estão trabalhando. Se os outros estão trabalhando, você também trabalhe, para que você tenha também. Porque muitas das vezes a gente quer dormir enquanto os outros trabalham, e depois a gente quer reclamar da vida do outro, que a vida do outro tá boa, mas eu tô dormindo. Mas também não adianta eu acordar e não despertar para a vida. Eu tenho que acordar e fazer aquilo que é preciso ser feito. Para quê? Para que eu tenha essa vida exuberante do justo aqui. Porque o justo faz as escolhas perfeitas, as boas escolhas, mas o perverso só acumula castigo, punição. Castigo, o que é castigo? É punição, porque se eu faço algo errado, se eu escolho, se a minha escolha é errada, se eu perco uma oportunidade, foi a minha própria escolha. Às vezes a gente faz o quê? Eu faço uma escolha, mas eu fiz a escolha errada, então foi eu que escolhi, e acaba que vem a punição, porque por minha própria escolha. Não é porque o outro é melhor do que eu, é porque eu não soube escolher da maneira correta. Continua assim, olha, quem aceita a disciplina traz vida aos outros, mas quem a ignora perde o rumo e desencaminha os outros. Meu Deus, que coisa forte. Quem aceita a disciplina traz vida aos outros. Eu aceito a disciplina, eu sigo ali, né, o roteiro, eu sigo o roteiro, eu aceito a disciplina, eu trago vida para quem está na minha volta, porque as pessoas vão ver também e vão conseguir acompanhar e também vão receber vida. Mas quem ignora perde o rumo e desencaminha quem está com eles. Meu Deus, quem ignora a disciplina vai perder o rumo e ainda vai desencaminhar. Bom dia, Aline. Quem perde o rumo, quem não quer, quem ignora a disciplina, vai perder o rumo. E todos aqueles que estavam seguindo eles vão o quê também? Vão perder o rumo.
vão sair, vão ser desencaminhados, que nós não sejamos desses que desencaminham as pessoas. Quem esconde em si o ódio é hipócrita. Quem espalha calúnias não tem juízo. Meu Deus, quem esconde em si o ódio? A hipocrisia. Ontem eu falei sobre a hipocrisia. A hipocrisia é eu fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Uma coisa é eu saber que eu tenho uma falha e estar trabalhando isso, porque todos nós temos falhas. Todos nós carregamos falhas, cada pessoa numa área, mas todos carregamos falhas. Uma coisa é eu saber que eu tenho uma falha, estar trabalhando, estar buscando o autoconhecimento, estar sabendo como eu ajo, como eu interajo, como eu reajo no meio das pessoas. Outra coisa é eu me fingir de ser uma coisa que eu não sou. Então, quem esconde em si o ódio é hipócrita, porque muitas das vezes o que a gente carrega, como lá em cima falou, o meu poço é um poço de violência. Aquilo que a pessoa buscar em mim vai ser o quê? Vai ser violência, vai ser água amarga, vai ser água suja. Então, quem espalha calúnias não tem juízo. Quem espalha calúnias é quem afirma coisas falsas de outras pessoas. Se eu afirmo uma mentira da outra pessoa, eu estou espalhando calúnia. Eu não tenho juízo. Eu não estou agindo conforme o que é direito, porque eu estou espalhando aquilo que não é verdade. Então, que a gente não seja desse tipo de pessoa que esconde em si o ódio, que é hipócrita, mas que a gente seja daqueles que espalham somente as boas novas do Senhor. Vamos caminhando para o final. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso o sábio mede suas palavras. Mede bem as suas palavras. Olha só, quem muito fala, corre o risco de pecar. Quantas vezes a gente fala mais do que a boca? Quantas vezes depois a gente percebe, meu Deus, porque eu não fiquei quieta? Porque eu não deixei o outro falar mais? Por que eu não ouvi mais? Por que eu falei antes da outra terminar a frase? Quantas são as vezes que a gente peca por muito falar? A gente devia ter ficado caladinho, que a gente ia aprender mais. Então, falar sem pensar é melhor a gente ficar calado do que falar sem pensar. É ouvir mais. Ouvir, se a gente ouvir, tem um livro da Joyce Meyer que diz assim, que a nossa orelha está próxima da nossa boca. Por quê? Porque o primeiro a ouvir o que a gente fala somos nós. Olha aqui. A boca está muito perto do ouvido, a minha boca. Então, eu tenho que aprender mais a ouvir o que eu estou falando. Eu sou a primeira a ouvir. Então, a gente tem que saber o que a gente fala, para não pecar de tanto falar, né? E aí, o sábio que fala menos, passa-se por sábio mais do que quem está falando muito. Continua assim, olha. O discurso do justo é digno de atenção, mas a mente do mal não vale nada. O discurso do justo é digno de atenção. Quando uma pessoa justa, quando uma pessoa íntegra, né? Quando uma pessoa que sabe o que está levando, que sabe o que está ensinando, fala, é justo a gente ouvir. É importante a gente ouvir quem sabe mais do que a gente. É importante ali na sala de alunos, professor, é importante a gente ouvir o professor. É importante a gente ouvir, mas a mente do mal não vale nada. A mente é o que produz. Tudo que está na sua mente, tudo que está na nossa mente, ela pode vir a se tornar realidade, se a gente nutrir aquele sonho lá dentro da nossa mente. Cuidado com os seus pensamentos. Tem um ditado que diz assim, porque ele vai se cumprir, ele vai, né, frutificar. Então, é importante a gente ouvir o discurso do justo para que a nossa mente seja nutrida. Mas aqui está dizendo que a mente do mal não vale nada, porque a pessoa má, ela só pensa o mal. E o mal só causa morte, o mal não traz vida. Então, que a gente aprenda a ouvir aqueles que sabem, né? Os nossos mestres, professores, pastores, líderes, que a gente aprenda a ouvi-los para que a nossa mente seja renovada. Nós estamos falando do mês de janeiro, né? Do mês da saúde mental. Renovação de mente. É importante a gente renovar nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acha, então a gente tem que procurar saber se é verdade mesmo. Quando a gente renova a nossa mente, a gente muda as coisas de lugar, né? Exatamente, até porque o nosso silêncio, Deus fala e faz justiça, é isso mesmo. Quando a gente se cala, muitas das vezes, até era para a gente falar, mas a gente escolhe se calar.
O nosso Deus, ele vem e faz justiça por nós, porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus, deixa eu te falar, o nosso Deus é a palavra. O nosso Deus é aquele que não se cala. Então, ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. O nosso Deus é o verbo que se fez carne. Então, quando a gente se cala, a própria palavra, oh, aleluia, Jesus vai agir por nós. Então, se chegou o momento da gente silenciar, que a gente silencie. Mas que se chegou o momento da gente falar, que a gente fale na hora e no momento certo. Continua assim, olha. As palavras dos justos ajudam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. Meu Deus, continua aqui, gente. Eu estava pensando que já estava acabando o Provérbios e ainda continua. Jesus. As palavras dos justos, vamos acelerar aqui. As palavras dos justos ajudam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo, porque os insensatos não aceitam a disciplina. Eles não aceitam, eles têm um coração duro, eles têm um coração firme, sabe? Eles não aceitam a disciplina, então eles morrem por querer sempre fazer a sua vontade, são, sabe, incircuncisos de coração, não deixam nada entrar no seu coração. Aqui continua assim, olha, o temor do eterno prolonga a vida. Quer prolongar a sua vida? Quer aprender mais? Tema Deus. Tema Deus, porque Deus é quem prolonga a nossa vida. A bênção do eterno torna rica a vida. E o esforço humano nada altera nem acrescenta. Meu Deus, que coisa forte. A bênção do eterno torna a vida rica. Rica, cheia de bênçãos. Mas o esforço humano nada altera nem acrescenta. O meu esforço humano nada vai acrescentar naquilo que Deus já falou no meu coração que vai acontecer. Você tem uma missão, um propósito, sabe? O seu esforço humano nada vai acrescentar. Por quê? Porque o eterno é quem torna a nossa vida rica. É Deus quem traz essa riqueza. Lá no livro de Deuteronômio, ele fala sobre... Eu não vou achar agora porque ainda falta muito. Mas não pense que foi as suas mãos que te fizeram enriquecer. Lembre-se, é Deus, tudo é Deus. Continua assim, olha, o insensato se diverte ao praticar a maldade, mas quem tem juízo se alegra com a sabedoria. Sabe o insensato? Ele só quer fazer a maldade. O insensato em todo tempo ele quer disparar o seu veneno. O insensato em todo momento ele quer mostrar o mal. O insensato em todo momento ele busca lá de dentro do seu poço que é mal. O insensato em todo momento ele traz a maldade, ele revela a sua maldade. Esse é o insensato em todo momento e outra, ele revela a sua maldade para ele mesmo. O próprio Espírito Santo o corrige naquele momento de que é maldade, porque ele se diverte em fazer maldade. O insensato se diverte em praticar o mal, mas o sábio se alegra com a sabedoria. O sábio se alegra com aquilo que ele sabe fazer. Não importa se é pouco, se é muito, mas o sábio se alegra. Então quem se alegra tem sabedoria. Os pesadelos do perverso se tornam realidade. Meu Deus. E os justos o que os justos desejam lhes é concedido. Olha só, o pesadelo, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jó disse isso. O que eu mais temia me aconteceu. Tô correndo aqui, gente, porque eu não sabia mesmo que continuava tanto assim o Provérbios de 10. Os pesadelos do perverso se tornam realidade. O medo. Jó disse assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu, porque era um pesadelo, porque era um medo, porque ele tinha medo que aquilo acontecesse, se tornou real. Mas aos justos Deus deseja, né? Ao justo, aquilo que eles desejam, Deus concede. O meu desejo que é justo, que é verdadeiro, que é íntegro, Deus vai permitir, Deus vai conceder. Ao passar a tempestade, o perverso já era, simplesmente desaparece. Mas o justo fica firme para sempre. Ao passar a tempestade, o perverso já era. Sabe aquele tempo ruim?
Sabe aquele tempo de luta, onde todo mundo some? É o tempo da tempestade, porque todo mundo encontra um lugar para se abrigar, mas a gente não tem. Então a gente passa pela tempestade. E a gente enfrenta aquela tempestade, mas como a gente é justo e continuou confiando em Deus, e mesmo no tempo da luta, a gente não desistiu de confiar, da fé, a gente permanece e fica firme. Depois da tempestade, quantas são as flores que brotam no chão? Depois da tempestade, quantas são as árvores que frutificam? Depois da tempestade, quantos são, né, os matinhos que nascem ali no chão? Porque eles se tornaram firmes. Mas o perverso que não tem raiz, o perverso que não busca Deus, depois da tempestade, depois da luta, depois do problema, ele desaparece. O empregado preguiçoso não é alegria para o seu patrão. É como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. Que coisa ruim. O empregado preguiçoso não é alegria para o seu patrão. Porque tudo que o patrão dá ordem, ele não quer fazer. Tudo que o patrão dá ordem, ele tá lá sentado, fazendo corpo mole, deixando para depois. É como um gosto amargo. Que coisa ruim, gente. Quando a gente come algo e a gente vê, é amargo. E ainda fumaça nos olhos. Quem aguenta um empregado preguiçoso? É como fumaça nos olhos. Quem já viu, ninguém consegue ficar com os olhos abertos quando a fumaça entra nos olhos. Que Deus nos, né, guarde de nunca ser esse empregado preguiçoso. E nos guarde também de ter um empregado preguiçoso. O temor do eterno prolonga a vida, mas a vida do perverso é abreviada. Por quê? O temor do perverso prolonga a vida porque as pessoas estão sempre fazendo as escolhas corretas, estão sempre buscando os caminhos corretos, mas a vida do perverso é abreviada porque ele só bate em porta que não é bater, que não é para bater, ele só vai em lugar que não é para ir. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando eu faço uma escolha errada, ali na frente vai tudo se desfazer, gente. É como uma linha que eu tô costurando. Se eu costuro um ponto errado, eu tenho que desfazer todo o resto. Mas na vida não tem como voltar atrás. Então que a gente aprenda a escolher, a fazer as escolhas certas, né? Daqui para frente. As aspirações dos justos acabam em festa. Mas as ambições do perverso não dão em nada. Quando eu aspiro, quando eu desejo algo bom e eu sou justa, e sabe... eu ajo de maneira reta, a minha vida vai acabar em festa. Por quê? Porque eu vou fazer tantas boas escolhas que no tempo eu vou dar uma festa, um banquete de gratidão a Deus, sabe? Mas a ambição do perverso não dá em nada, porque é uma ambição, é uma ganância. O justo, ele não quer para mostrar para ninguém. O justo, ele quer dar essa festa, mas para se alegrar com as pessoas em sua volta. Mas aquela pessoa ambiciosa, perversa, não dá em nada, porque ele quer sempre mais e mais. E a gente não aguenta carregar tudo. A gente só aguenta carregar aquilo que a gente veio para carregar. Então, que a gente não seja ambicioso, querendo tudo, né? Para que acabe que o nosso pensamento, os nossos sonhos não deem nada. O eterno é o amparo para os que praticam o bem, mas é desgraça para os que são maus. Nossa, que coisa pesada, André, que você falou. O eterno é amparo para os que praticam o bem, mas é desgraça para quem pratica o mal. Gente, quando tá falando que Deus é desgraça, não é porque Deus é desgraça, é porque a própria pessoa briga com Deus. A própria pessoa diz, Deus não lembra de mim. Tá vendo? Aquela pessoa é abençoada e eu não. Então, quando Deus é amparo para a pessoa boa, né, para que os praticam os bem, é porque a própria pessoa reconhece a bondade de Deus. A própria pessoa reconhece a bondade de Deus e diz como Deus é bom para mim, como eu alcancei a misericórdia. Ela nunca roga para si mesma as forças. Ela sabe que ela não tinha força para nada. Então, ela diz que tudo é Deus. Mas os maus, é desgraça para os maus, porque a Bíblia diz que as pessoas más não se aproximam de Deus. Para quê? Para que não seja revelado, né? Para que a luz de Deus não foque na sua vida e não seja revelado os seus maus caminhos. Então, por isso que os próprios maus dizem, Deus não se lembra de mim, Ele não quer saber de mim. Então, a Bíblia diz que temos que temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor. Então,
Que a gente não seja dessas pessoas que querem Deus para longe, mas que a gente queira Deus para perto. Nada pode abalar o justo, mas o perverso em breve desaparecerá. Nada abala o justo. Tá vendo? Lá na tempestade, a tempestade veio, choveu e ele ainda cresceu. Ele passou pelo tempo de adversidade como uma águia, passou pela tempestade, subiu e ainda encontrou o sol. Porque o sol está lá todos os dias. Ainda que haja nuvens, o sol está acima das nuvens. Então, o justo, nada pode abalar o justo. Porque a tempestade vem, ele sabe que é para fortalecer ele. As ondas bravias do mar vêm, ele sabe que é para ele andar sobre as águas. Oh, glória a Deus. O justo não se deixa ser abalado pela calúnia, porque ele sabe que Deus é o seu justo juiz. Mas o perverso em breve desaparecerá, porque o perverso não aguenta. O perverso não suporta a afronta. O perverso, ele não suporta ser apontado. O perverso não aguenta, ele não suporta a disciplina. Então, ele não vai aguentar, ele vai procurar outra coisa para fazer. Então, ele vai acabar desaparecendo. A boca do justo é como uma fonte de vida, fonte cristalina de sabedoria. Mas a boca do insensato é um pântano de águas paradas. Meu Deus. A boca do justo é como uma fonte cristalina de sabedoria. Como a gente viu lá atrás, a fonte é aquela água pura, viva. É uma água viva, é Jesus. A boca do justo, ela transmite aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que traz vida aos sonhos. Sabe aquele sonho que já morreu? O justo vem e te diz assim, olha, o seu sonho não morreu. O seu sonho, como uma semente de trigo, está enterrada e ela vai nascer. O justo vem e diz para você, não desiste. Quem sabe é logo ali naquela esquina. Caminha mais uma milha. O justo sempre vai estar te incentivando, te encorajando, te levantando para o alto. O justo vai estar sempre dizendo, nunca perca a esperança, porque a nossa esperança está em Deus. Então a boca do justo é como uma fonte cristalina de sabedoria. Ele vai sempre te incentivar para o bom e para o melhor. Mas a boca do insensato é como um pântano de águas paradas. O que é água parada? Traz o quê? Traz doença. Traz tristeza. Água parada dá dengue, né? Como a gente faz. Mas ela é como um pântano. A boca do insensato é como um pântano de águas paradas. Vai trazer aquilo que é ruim. Vai despertar em você aquilo que é de pior. O insensato vai tentar despertar a sua maior dor. Ele vai tentar abrir a ferida que já foi cicatrizada. Assim é o insensato. O insensato vai colocar o dedo na sua ferida. E a gente já aprendeu, teve um livro também que eu li, que até um assopro na ferida dói. O insensato vai tentar te cutucar. Mas que a gente não seja como um pântano de águas paradas que traz doença. Mas que a gente seja como a boca de um justo, que vai dizer que você é o melhor de Deus aqui nessa terra, que você nasceu para vencer, que você nasceu para dar certo, que todas as boas coisas de Deus foram preparadas para você. Não desista, insista e sempre persista, busca ajuda, sabe? Busca ajuda. Existem aí pastores, líderes, missionários, terapeutas, psicanalistas, pessoas que você pode buscar caso a sua vida não esteja conforme você queria e você apenas não está conseguindo descobrir o que está dentro de você, mas é um tesouro que você já trouxe consigo. Tá aí dentro e você pode despertar e você pode achar. De repente a chuva veio, a tempestade veio e a sua semente está aí, aprofundada dentro de você. Basta uma ajuda para que você a encontre e a faça frutificar, mas não desista. Termina assim, gente. O justo sabe falar de coisas amáveis, mas o perverso só destila veneno. O justo sabe falar coisas amáveis. Amáveis é coisas que traz conforto, alegria, vida, esperança. O justo fala coisas que vai despertar a sua fé, os seus sonhos, as suas, né? Mas o perverso, ele destila veneno. Veneno mata. O veneno é aquilo que mata
Ah, eu quero fazer isso. Alguém fez e não deu certo. Mas eu quero fazer aquilo. E o perverso está só destilando veneno. O perverso não te ensina um caminho. O justo te ensina um caminho. Olha, não vai ser fácil. Você vai passar por aqui, por aqui, por aqui. Ali vai ter um morro, ali vai ter uma curva. Ali você vai escorregar, mas levanta e continua. Porque vai dar certo no final. Agora o perverso diz, não vai dar certo. Nem tenta. Todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Por que que você vai conseguir? Então que a gente aprenda a falar coisas amáveis. Que a gente aprenda a despertar os sonhos que estão dormindo. Sonho não pode ficar dormindo. O sonho é sonho, mas ele não pode estar dormindo. O sonho tem que estar acordado. Como eu disse, a minha agenda desse mês, a minha agenda desse ano está no salão. Ela é, siga os seus sonhos. Eles sabem para onde vão. Os seus sonhos sabem o caminho. Busque sabedoria em Deus, busca força em Deus todos os dias, porque com certeza você vai chegar no final, né, que é o seu sonho. E o propósito de vida, muita gente procurando propósito é a caminhada, gente. O propósito ele vai mudando, o nosso propósito, nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é vir aqui nos conhecer, é encontrar Jesus dentro de nós. Jesus veio aqui em corpo de homem, viver uma vida como humano, para que a gente saiba também que a gente pode viver uma vida com Jesus, como Jesus. Jesus disse assim, olha, maiores milagres que eu, você faria, você que está aqui na live, você que vai assistir depois, milagres maiores. Jesus mentiu? Não. Jesus diz, milagres maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. É isso que Jesus disse para nós. E nós temos que acreditar nisso. Então vamos recapitular aqui o provérbio de hoje. O filho sabe a alegria do pai, mas o insensato, como a mãe chora com o filho insensato. Trabalhe enquanto os outros trabalham. Não fique parado enquanto os outros estão trabalhando. Senão, eles vão colher e você vai apenas olhar. O coração sábio aceita a ordem e disciplina. Então, seja sábio para que você receba a ordem e disciplina e coloque em prática. Quem aceita a disciplina, leva os outros à vida. Aceite a disciplina e leve os outros à vida. Quem perde o rumo, faz todo mundo que está com ele perder o rumo também. Não fale sem pensar. Pense para falar. E se necessário for, fique calado. A bênção do Senhor é que torna a vida rica. O eterno é que é o amparo para os que praticam o bem. E finaliza assim, o justo sabe falar coisas amáveis. Glória a Deus. Finalizamos, hoje foi longo, eu não tinha visto que continuava, o Provérbios foi bem longo, mas que o Espírito Santo possa ter te ensinado, possa ter te exortado, possa ter te ensinado, possa ter te encorajado a viver uma vida melhor, a conhecer, a buscar conhecimento de si, buscar conhecimento de Deus, buscar conhecimento do próximo, porque a gente, quando sabe o sonho do próximo, a gente tem coragem de ajudá-lo a vencer, a viver aquele sonho. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê a capacidade de calar no momento que é para calar. Mas que também o Senhor nos dê a capacidade de falar no momento que é para falar. Que o Senhor faça com que a nossa boca seja como fonte límpida e tranquila, que só traz vida na vida das pessoas. Que todos que se achegarem ao nosso redor sintam essa presença maravilhosa que Deus derrama sobre a nossa vida no dia de hoje. Amém? Tenham um bom dia, gente. Beijo no coração. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final. Que Deus te abençoe, sabe? E olha, desperte o seu sonho. Ele está aí dentro de você. Jamais desista de viver os sonhos que Deus te chamou para viver. Beijo no coração.